paz, meus irmãos. Vamos lá então para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical da Editora Betel, nesse terceiro trimestre de 2026, né? Já estamos na lição de número 6, que vai falar sobre a bênção da generosidade. Essa palavra generosidade, no original, tem a ver com o gênero. É algo considerado tradicional, de família. Com o tempo, ela passou a ser vista como uma questão de caráter, né? Uma característica pessoal do indivíduo. Mas, biblicamente, a generosidade é uma virtude, um dom de Deus, de acordo com Romanos capítulo 12, versículo 8. Então, existem 4 tipos de dons, né? Os dons naturais, que está lá em Êxodo capítulo 31, relacionado a uma habilidade profissional. Os dons espirituais, de 1 Coríntios 12 e 14. Os dons ministeriais, em Efésios capítulo 4. E esses chamados dons de serviços, de servir ao próximo. E a generosidade é um desses dons. Ela é uma virtude vinda de Deus, uma vez que toda dádiva e todo dom perfeito desce do alto, do Pai das luzes, independentemente se o dom é natural, espiritual, ministerial ou de serviço, né? Todos eles provêm de Deus. E aqui, irmãos, vale observar que todo cristão tem esse dom da generosidade, né? Às vezes ele só não sabe, mas tem. Basta você considerar que a generosidade tem a ver com o amor, a bondade, a benignidade, que são virtudes do fruto do Espírito, que está derramado no coração do crente quando ele recebe Jesus como Salvador e Senhor. Acontece que, assim como toda semente, a semente da generosidade também deve ser cultivada para germinar, brotar e dar o fruto do Espírito naturalmente, né? Com liberalidade. Agora, se o crente ainda está com o coração petrificado para a generosidade, essa semente jamais vai brotar, né? Ele vai continuar sendo mesquinho, avarento, egoísta. E qual a solução? A solução é deixar o Espírito fofar o terreno do coração com a sua espada, né? Quebrar a pedra do coração com o martelo que esmiuça a penha, que é a palavra de Deus. A introdução diz que nesta lição veremos que a generosidade é uma virtude que deve ser praticada pela igreja com bastante seriedade, uma vez que remete ao mandamento de Jesus, que nos disse para amar o próximo como a nós mesmos. Portanto, a generosidade expressa um coração obediente à palavra e grato por todas as bênçãos recebidas. Então, apesar de ser um dever do servo obedecer ao seu Senhor, que mandou ele ser generoso, ele deve fazer isso com gratidão pelo que o Senhor já fez por ele. Só que muitas vezes não é isso que acontece, né? Tem gente que pratica generosidade esperando receber algo em troca, de olho na recompensa dos homens ou do próprio Deus no tribunal de Cristo, quando não por medo da mão de Deus pesar se ele não agir com generosidade, né? Só que esse tipo de obra não garante galardão. São as obras que Paulo chama de madeira, palha, feno, que se queimará diante do fogo do juiz de Deus, que há de julgar as obras de cada um. Irmãos, não que seja errado o crente almejar a recompensa do céu, não é isso. Porque é promessa de Deus, né? Jesus mesmo disse que aquele que der um só copo de água fria para um dos seus discípulos, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Então, glória a Deus por isso. Mas a motivação correta para a generosidade deve ser um coração aberto, né? Cheio de gratidão pelo que Deus já fez. O tópico 1 vai aprofundar mais na bênção da generosidade. A generosidade se expressa em atos de bondade e desprendimento com os necessitados. Deus se agrada dessa bondade e abençoa os generosos. Conforme acabamos de falar, se for com a motivação correta, né? Se não, nessa terra ele até colhe o que plantou devido à lei da semeadura, que é infalível. Mas no tribunal de Cristo, que é o mais importante, para serem obras de ouro e joias preciosas que não são queimadas pelo fogo, a generosidade deve ser com gratidão, com amor, com alegria, né? Paulo disse que Deus ama o que dá com alegria. Irmãos, é bom deixar claro também que essa bênção da generosidade não tem nada a ver com a salvação, tá bom? Salvação é uma coisa, se adquire pela graça por meio da fé. Galardão ou recompensa é outra coisa, né? Se adquire pelas obras.
Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só que tem pessoas que acham que não, que o fato de ser generoso e de dar esmola estará garantindo a sua salvação. Só que em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz que é pela graça que nós somos salvos, né? Por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E o maior exemplo disso foi o centurião Cornélio. Lá em Atos capítulo 10 e capítulo 11, diz que ele era uma pessoa generosa, dava muitas esmolas, Deus se agradava porque partia de um coração sincero, mas apesar das esmolas do Cornélio subirem diante de Deus, ele teve que ouvir a palavra de vida eterna através do Pedro para que fosse salvo ele e a sua casa, né? Com todas aquelas boas obras e esmolas do Cornélio, ele ainda não era salvo. Faltava o mais importante, a fé em Jesus, que ele desconhecia até então. Item 1.1. Ser generoso é investir na eternidade. E aqui não é contradição com o que acabamos de falar, não, tá bom, irmãos? Vamos ver primeiro o que diz o item e a gente já comenta sobre isso. As verdadeiras riquezas não são materiais, porque não levamos os bens adquiridos nesta terra para a eternidade. Porém, a obediência à palavra de Deus nos habilita a entrar pelos portões celestiais, e a generosidade é uma virtude ensinada por Cristo. Bom, vamos lá. Esse investimento na eternidade que o comentarista se refere é justamente o galardão que nós vamos receber diante do tribunal de Cristo, né? O juntar tesouros no céu, nas palavras de Jesus. Só que para receber o que nós investimos, nós precisamos estar lá no tribunal de Cristo, né? E para estar lá, só por meio da fé, né? A fé salva e a generosidade garante o galardão. Acho que nem precisa falar que a fé que salva é a fé seguida de obediência à palavra de Deus, né? A fé sem as obras é morta. Crer e não obedecer, até os demônios fazem isso, mas estão condenados ao lago de fogo por toda a eternidade. Irmão, Jesus deixou bem claro, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E é nesse sentido também que ele disse que quem crer e for batizado será salvo. Notem que o crer está na frente do ser batizado, porque a fé é como se fosse uma locomotiva puxando os vagões das obras, né? Enfim, batismo não salva e muito menos ajuda na salvação, mas ele está ali representando a obediência ao ide, ensinar em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Item 1.2. O generoso prospera. A alma generosa progride, porque a bênção do Senhor enriquece. Toda boa dádiva procede dele, que fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Nada trouxemos para este mundo e nada levaremos dele. Na verdade, tudo pertence ao Senhor, somos apenas seus mordomos. Segundo John Wesley, quando o possuidor dos céus e da terra trouxe você à existência e colocou você neste mundo, não foi como proprietário, mas como mordomo. Quando ele diz que Deus fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas nessa terra, parece até uma contradição com o que Jesus disse, né? Que não devemos ajuntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntar tesouro no céu. Mas não é contradição não, irmãos. O próprio Salomão vai dizer que a riqueza terrena é um dom de Deus, né? Acontece que Jesus está se referindo àqueles que só pensam na riqueza e não é rico para com Deus, né? E Salomão está se referindo àqueles que, mesmo sendo ricos, eles buscam a Deus a ponto de serem chamados de amigos de Deus, como o rico Abraão. Então o problema está na ambição, no apego às riquezas e não propriamente nas riquezas. Item 1.3. A generosidade dos convertidos. João Batista, quando pregava sobre arrependimento, ensinou que uma das características na vida do convertido é a generosidade. E isso pode ser visto na resposta que ele deu à multidão que o interrogava: Que faremos, pois? Em resposta, dizia João: Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Quando nos convertemos e entendemos que somos apenas mordomos de Deus, somos impulsionados à prática da generosidade. Deus instituiu a mordomia cristã, que envolve a responsabilidade de cuidarmos dos mais carentes. Aqui é como se o João Batista ele estivesse doutrinando aqueles que foram se batizar, né?
Ou seja, primeiro vem o arrependimento, aí o João Batista batiza, e só depois vem o discipulado, vem a doutrina. Então, primeiro é necessário nascer de novo, né? Que acontece antes do batismo. O batismo é só um símbolo do novo nascimento, né? E depois o crescimento espiritual, chamado santificação, que se dá através do ensino da palavra de Deus, né? Acontece muito da pessoa se converter e ela vai lá na frente do púlpito, confessando publicamente que recebeu Jesus. E quando acaba o culto, cada um vai para sua casa, o novo convertido fica com essa dúvida das pessoas ali diante do João Batista, né? Eita, agora sou crente, o que é que eu faço? O que é que o crente faz? É onde deve iniciar o processo do discipulado e da santificação, né? Quando João Batista disse que a multidão deveria ser generosa, repartir o que tinham com os mais necessitados, que a ninguém deveriam tratar mal, né? Nem defraudar, nem pedir mais do que estava ordenado a eles, tudo isso é o que nós estamos aprendendo aqui na IBD e aprendemos nos cultos de ensinamento também, né? Irmão, sabe o que eu acho interessante? É que se você ler esse texto lá em Lucas capítulo 3, você vai perceber que o João Batista ele passou esses ensinamentos para a multidão depois de chamar eles de raça de víboras. Mas eles não se entristeceram com isso, né? Não desanimaram, não rejeitaram essa disciplina do João Batista. Pelo contrário, eles queriam era saber o que eles deveriam fazer para deixar de ser raça de víboras. E que lição para aqueles que já eram discípulos de Cristo e abandonaram ele alegando que ele tinha um duro discurso, né? E uma lição para nós também, né? Que muitas vezes queremos chutar o pau da barraca na primeira bronca que a gente leva de um líder, do pastor. Na verdade, se você parar para pensar bem, o crente ele deve continuar sendo como uma víbora, mesmo depois da conversão, né? Jesus disse isso. Sejam simples como a pomba, mas prudentes como a serpente, como a víbora, porque a prudência nos livra dos maus e a simplicidade nos livra de sermos maus. Vamos para o tópico 2, que diz que Deus usa os generosos. A generosidade não gera perdas, mas ganhos. O cristão generoso não deve pensar matematicamente, mas sim com a fé no Deus da provisão. Essa lógica não é ensinada em escolas nem em cursos de administração, mas nas Sagradas Escrituras. Ele está falando aqui, irmãos, que quando você é generoso e dá algo para alguém, matematicamente você ficará com menos, né? Só que espiritualmente você ficará com mais. Na questão do dízimo, por exemplo, acontece isso, né? Se você tem 100% e devolve 10 para a obra de Deus, matematicamente você vai ficar com 90%, né? Ou seja, 10 a menos. Só que por você investir na obra de Deus, ele vai te abençoar de tal maneira que com 90% do salário você fará muito mais do que faria com 100%. Então, na matemática humana, 100 menos 10 é 90. Na matemática de Deus, 100 menos 10 é a maior abastança, né? E com relação à generosidade não é diferente. Você abençoando pessoas com o que você tem, é como se você estivesse emprestando para Deus. O Salomão disse isso nesse livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 17, né? Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele, o Senhor Deus, lhe pagará o seu benefício, o bem que você fez, né? Certo é que aquele que é generoso será abençoado, conforme diz o item 2.1. O livro de Provérbios fala da disposição que os cristãos devem ter para praticar atos generosos. O bondoso será abençoado porque reparte seu alimento com os pobres. O apóstolo Paulo nos adverte a não nos cansarmos de fazer o bem, porque chegará o tempo certo de fazer a colheita se não desanimarmos. Lembre-se de que as sementes que se multiplicam são as que semeamos. Como disse Jim Elliot, esse Elliot foi um missionário, né? Morreu no Equador em 1956, ele disse que não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. O que ele está dizendo aqui? Que não podemos reter o que temos, porque um dia nós vamos morrer e vai ficar tudo aí, né? Não vamos levar nada. Então não seremos tolos, mas pelo contrário, seremos sábios se dividirmos, se sermos generosos com os necessitados, porque a recompensa que nós vamos receber no tribunal de Cristo, ninguém poderá tirar, será nossa por toda a eternidade, né? É isso que ele está dizendo. Essa ideia ela está em harmonia com a Bíblia, né? Lá em Marcos capítulo 8, versículo 36, onde Jesus disse: do que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né?
também em Filipenses, né, capítulo 3, versículos 7 e 8, onde Paulo considera tudo que ele tinha como perda por causa da excelência do conhecimento de Cristo, né? Irmãos, essa frase desse missionário ensina que o verdadeiro investimento é viver para Deus, né? Quem entrega sua vida, seu tempo e seus recursos ao Senhor não está sendo imprudente, né? Ele está trocando o que é passageiro pelo que é eterno. E isso, irmãos, é um convite para a gente valorizar o reino de Deus acima das riquezas e interesses temporais, né? E nós vivemos para Deus quando, na verdade, nós vivemos para o próximo, né? E isso não significa uma ou outra atitude generosa apenas, né? Mas levar uma vida de generosidade, ser constante, né? Sem se cansar de fazer o bem, porque ao seu tempo certamente nós ceifaremos se não houvermos desfalecidos, né? Irmãos, de uma única semente se colhe vários frutos lá na frente, né? Imagina de várias sementes, a vida toda semeando. Então, como diz o rei Salomão em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lembra lá da viúva de Sarepta, no primeiro livro dos Reis, capítulo 17? Ela fez isso, né? Numa época de fome, ela priorizou o servo de Deus, o Elias, do que seu próprio filho e a si mesmo, né? Imagina, o generoso é assim, irmãos. Ele não espera nadar no dinheiro para ajudar o semelhante. Se preciso, ele abre mão até do que não tem, porque aquele que é generoso será abençoado por Deus. Item 2.2, sendo usados por Deus. Como vimos, a generosidade produz bênçãos de Deus na vida do crente, sendo importante desfrutar delas como gratidão por reconhecê-las como uma dádiva. Assim, compreendemos mais fielmente a responsabilidade de amenizar o sofrimento alheio, exercendo obras de caridade por amor ao próximo e contribuindo de maneira alegre e liberal com a igreja local. Então aqui tem duas situações, né? Ajudar o próximo e a igreja local, não o próximo ou a igreja local. Um não anula o outro, né? Às vezes o próximo está dentro da igreja local, mas não necessariamente. Às vezes ele nem crente é. E se acontecer de estarmos diante das duas situações, aí a prioridade é o próximo da igreja e depois o próximo fora da igreja. Isso é bíblico, tá bom, irmãos? Paulo disse isso aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 10, né? Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Mas a pessoa que é generosa, ela procura ajudar a todos, né? Independentemente se o próximo é crente ou não. Nós vimos isso na parábola do bom samaritano, né? Lá em Lucas, capítulo 10. Se você observar bem, ele não perguntou se o homem que estava ferido no meio do caminho, ali pelos salteadores, era judeu ou samaritano, né? Ele também não quis saber se aquele homem merecia ser socorrido ou não. Ele simplesmente ajudou. Irmãos, essa parábola, ela aponta para o que Cristo fez por nós. Nós também estávamos mortos em nossos delitos e pecados, pelo ladrão que veio para matar, roubar e destruir. E Deus sarou as nossas feridas, nos limpou, nos lavou, pagou o preço da nossa hospedagem eterna nas mansões celestiais, né? Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? E assim como Cristo fez, nós devemos fazer também, né? Foi o que Jesus disse para o doutor da lei que estava questionando o Senhor: vai e faça o mesmo, né? Irmãos, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Perceba que o doutor da lei, ele era um fariseu hipócrita mesmo, né? Ele tinha a resposta e mesmo assim ele perguntou: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Aí Jesus respondeu com outra pergunta e ele respondeu a própria pergunta dele. Interessante, né? E tem gente que faz isso até na IBD, na escola dominical, né? Pergunta as coisas para o professor só para tentar ele, se ele sabe a resposta. E o nome disso é hipocrisia, irmãos. Ah, eu perguntei só para apimentar a aula. Irmãos, o propósito da IBD não é ter uma aula apimentada, trazer debate, gerar dúvidas, mas eliminar as dúvidas e, na medida do possível, é claro, né? Então, meus irmãos, nunca pergunte ao professor algo que você já sabe. Fecha parênteses e o item também. Vamos para o próximo, 2.3. A generosidade é uma expressão de amor ao próximo. Deus conhece o nosso coração e observa a disposição com que servimos ao próximo. Quando repartimos em amor, seja com recursos, tempo ou habilidades, experimentamos a bênção daquele que supre todas as coisas. A generosidade revela a fé
pois mostra que nossa confiança está no Senhor e não no que possuímos. Por isso, não devemos nos afastar das oportunidades de fazer o bem, ainda que pareçam pequenas. A Escritura afirma que quem age com generosidade avança e encontra prosperidade em seu caminho. Cada gesto de entrega torna-se semente que Deus mesmo faz frutificar. Irmãos, Deus conhece a motivação pelo qual nós estamos ajudando alguém, servindo ao próximo. Se não for a motivação correta, conforme nós falamos no início, se for para postar no Facebook ou no Instagram, tá certo que o próximo ainda será beneficiado mesmo assim, mas nós não vamos receber o nosso galardão de Deus de maneira nenhuma, porque já recebemos o galardão dos homens, né? E se a nossa generosidade não for por amor, por alegria, por gratidão, mas por obrigação, murmurando, ou uma simples religiosidade, também não vamos experimentar as bênçãos daquele que supre todas as coisas, né? Nós vimos isso acontecer com a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, né? Éfeso era uma igreja de muitas obras, mas havia deixado o primeiro amor, ou seja, no começo fazia tudo por amor. Depois, com o tempo, continuou fazendo as mesmas obras, ou quem sabe até mais, porém agora com a motivação errada, né? Havia deixado o primeiro amor. E Jesus foi bem enfático, né? Lembra-te de onde caíste e arrependa-te. Às vezes nós nos deixamos levar pela falsa impressão que cair na fé é só adulterar, fornicar, coisas desse tipo. Mas esse texto de Apocalipse 2 nos ensina que basta deixar de fazer a obra de Deus com amor, que para ele já é um tombo na fé. Chegamos no tópico 3, que vai falar sobre o chamado à generosidade. Repartir é um dom divino, uma graça que precisamos buscar. Quando somos generosos, geralmente nos tornamos a resposta à oração de alguém. Em momentos assim, experimentamos a alegria de servir a Deus com os recursos que nos são ofertados por Ele. Acontece muito também de alguém estar orando para Deus entrar com providência na despensa e de repente bate alguém na porta com uma cesta básica dizendo que Deus mandou entregar ali, né? E já ouvimos vários testemunhos desse tipo. Ou seja, a pessoa que tinha o coração aberto para ajudar foi a resposta da oração daquele que estava precisando. Irmãos, olha que privilégio, né? Ser um instrumento abençoador nas mãos de Deus, mas é preciso despertar esse dom que já está derramado em nossos corações, conforme falamos no início, né? Paulo disse isso também para Timóteo: desperta o dom que há em ti, rapaz. E conosco não é diferente, né? Conforme falamos no início, nós temos o dom da generosidade e não sabemos. Então é preciso despertar esse dom que há em nós. Já ouviram aquela célebre frase: eu era feliz e não sabia? Pois é, nós temos o dom para fazer alguém feliz e não sabemos. Isso aconteceu com a igreja de Corinto, falamos na lição anterior, né? Irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, Paulo disse que aquela igreja tinha todos os dons. Não faltava nenhum dom ali. E todos é todos, né? Inclusive os de serviço, o da generosidade. Só que Paulo precisou chegar ao ponto de repreender aquela igreja devido ao egoísmo que havia ali entre os irmãos, né? Enquanto uns enchiam a barriga na ceia, os outros passavam fome. Mas depois que Paulo deu uma chacoalhada neles, despertou o dom que havia neles, os disciplinou, né? Eles aceitaram a disciplina e passaram a ser um instrumento abençoador nas mãos de Deus, sendo uma das igrejas que supriu a necessidade dos irmãos da Judéia durante o período da fome. Item 3.1, servindo ao próximo. Provérbios 28, 27 nos ensina que quem dá ao pobre não terá necessidade, ou seja, não há perdas em ofertar ao necessitado. John Bunyan expressou esse fato com um pequeno verso. Havia um homem que muito estranhava, quanto mais ele dava, mais ajuntava. Dar aos pobres é emprestar ao Senhor, que certamente retribuirá a dádiva. Infelizmente, nem todos os cristãos entendem a profundidade espiritual da generosidade. A estes, João, o discípulo amado, pergunta em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 17: quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? E olha que ele está falando de um irmão, hein? E vimos aqui um bom samaritano ajudando alguém que ele nem conhecia, né? E aproveitando para voltar um pouco para aquela parábola do bom samaritano, irmãos, o texto ali diz que um sacerdote e um levita fizeram um pouco caso daquele homem, né? Agiram com indiferença
Quem sabe eles não pensaram, está morrendo mesmo, nem adianta querer ajudar, deixa eu seguir o meu caminho, que eu tenho culto para dirigir, no caso do sacerdote, né, seria o líder espiritual, ou eu tenho que tocar no culto, eu faço parte dos músicos, no caso do levita, né? Ou seja, estavam praticamente vivendo de aparência, né? Mas na realidade mesmo, no comportamento, nas atitudes, não estava vivendo o verdadeiro evangelho, né? E Jesus vai dizer para um dos anjos daquelas 7 igrejas de Apocalipse capítulo 2, né? Tens fama de que vive, mas você está morto. Então cuide dos que estão para morrer. Olha, irmão, Jesus está dizendo isso para alguém que tinha fama que vivia, mas estava morto, né? Não era exatamente a situação do sacerdote e do levita na parábola do bom samaritano? Eles estavam mortos espiritualmente e não quiseram cuidar daquele que estava para morrer fisicamente. E como que um morto vai cuidar de alguém que está morrendo? Ressuscitando primeiro, né? Primeiro ele tem que ressuscitar, buscar o reavivamento espiritual e aí sim ajudar os que estão morrendo de fome, seja fisicamente ou espiritualmente, a fome da palavra de Deus, né? Irmãos, João disse no capítulo 4, versículo 29 da sua primeira carta, se alguém diz que ama a Deus, mas aborrece a seu irmão, esse é mentiroso. Ou seja, não ama a Deus aquele que diz que ama a Deus, mas aquele que ama o seu irmão. Porque Jesus disse, né? Aquele que tem o meu mandamento e o guarda e o obedece, esse é o que me ama, né? E no capítulo 15, versículo 12, ele diz qual é esse mandamento. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, meus irmãos, como diz o apóstolo João no capítulo 3, versículo 18 da sua primeira carta, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade, né? Falamos há pouco do exemplo da viúva de Sarepta também, do profeta Elias. Irmãos, a impressão que dá é que o Elias ele foi bem deselegante com aquela viúva, né? Faz o bolo primeiro para mim, depois você faz para o seu filho e para você. Mas, na verdade, Deus estava, através do Elias, preparando uma situação para abençoar aquela mulher, né? E ela teve esse discernimento, né? E quantas vezes, irmãos, isso acontece conosco e não percebemos que quando deixamos de abençoar, de ser generosos com as pessoas, estamos perdendo a oportunidade de sermos abençoados por Deus, né? Fica a lição para nós, né? Tem um princípio semelhante a esse lá em Hebreus capítulo 13, versículo 1 e 2, né? Permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Percebe? Isso aconteceu com Ló, né? O sobrinho do Abraão. Sem saber, ele foi generoso, hospedando 2 anjos e recebeu o livramento na destruição de Sodoma. Caminhando para o final, o item 3.2 afirma que o justo demonstra generosidade. A generosidade é a virtude de quem ama abençoar seu semelhante e deve fazer parte da vida dos justos. No livro de Provérbios, lemos que o justo se interessa pelos direitos dos pobres, mas o perverso não se importa com essas coisas. A prosperidade é derramada na casa do justo e a graça de Deus flui para que suas necessidades sejam plenamente supridas. Dessa maneira, a bondade de Deus protege os justos como um escudo. Irmãos, quem são esses justos? Se o apóstolo Paulo diz que não há um justo sequer. Os mesmos justos do Salmo 34, versículo 19, cujas aflições são muitas, mas o Senhor os livra de todas. Os mesmos justos de Tiago, capítulo 5, versículo 16, cujas orações podem muito em seus efeitos, né? Os mesmos justos que viverão pela fé, que está lá em Abacuque 2,4, Gálatas 3,11, Hebreus 10,38, Romanos 1,17... Todos eles viverão pela fé e são chamados de justos, né? Todos que receberam Jesus como Salvador e Senhor e que procuram viver de acordo com as Escrituras, irmãos. Esses não são justos por méritos, mas justos ou justificados pela fé, que tem paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o item diz que a generosidade deve fazer parte de todos os justos, confirma o que nós falamos no início, né? Que todo crente tem essa virtude, basta pôr em prática. Só assim, meu irmão, a prosperidade será derramada na sua casa, a graça de Deus fluirá para que suas necessidades sejam plenamente supridas, enfim. A bondade de Deus os protegerá como um escudo, conforme diz aí no item, né? Por último, o item 3.3 encerra a lição de hoje, dizendo que a generosidade é um atributo dos discípulos de Cristo. A generosidade é uma das características do discípulo de Jesus Cristo. Afinal, um dos atributos da natureza de Cristo é sua imensa generosidade.
O cristão, portanto, não deve ser individualista nem ficar indiferente às necessidades alheias. A generosidade que nasce no coração de Jesus deve fazer parte também da nossa natureza, porque assim refletimos o amor de Cristo que nos dá bênçãos generosas. Irmãos, o que é um atributo? Atributo é aquilo que é atribuído a alguém, né? São características de alguém. Segundo a teologia, existem dois tipos de atributos, né? Os comunicáveis e os incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles que pertencem somente a Deus, né? Os anjos não têm, nem o diabo, nem homem algum, nem criatura alguma. Somente o Criador, né? O Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são a onipotência, a onipresença e a onisciência, né? Já os atributos comunicáveis também pertencem a Deus, né? Porque todos os atributos vêm de Deus. Mas ele comunicou, ele compartilhou com o homem, com o ser humano em geral, né? Que é o amor, a justiça, o poder. Deus é onipotente, né? Ele tem todo o poder, mas ele comunicou ao homem um certo poder, né? Como o que Pilatos disse que tinha sobre Jesus. Também a santidade, a luz no sentido de boas obras, né? A pureza, enfim, são vários os atributos comunicáveis. E a bondade, a generosidade é um deles, né? Vale observar também que só tem um atributo que é comunicável e incomunicável, que é a eternidade, né? Não existe eternidade passada ou futura, né? Eternidade é eternidade, mas só para a gente poder entender, no passado só Deus é eterno. Ela é incomunicável ao homem quanto ao passado, né? O homem passou a existir no ventre. Já quanto ao futuro, a eternidade é comunicável, né? Assim como Deus é eterno também no futuro, o homem também passou a ser eterno quando foi gerado no ventre, né? Independente do destino final, ambos serão eternos. O que acontece, irmãos? Quando Deus criou o homem, segundo a sua imagem e semelhança, foi com esses atributos comunicáveis, né? Isso é ser a imagem e semelhança de Deus. Acontece que o pecado ofuscou essa imagem, né? O amor deu lugar ao ódio, a justiça deu lugar para a injustiça, a santidade para a impiedade, a pureza para a impureza, enfim, tudo desandou, né? Só que a partir do momento que a pessoa recebe Jesus pela fé, e assim o Espírito Santo passa a habitar nela, e essa pessoa vive de acordo com as Escrituras, ela então volta a ser a imagem e semelhança de Deus, né? Já que em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, diz que o nome pelo qual Jesus se chama é a palavra de Deus, né? Por isso, irmãos, que agora Deus exige do cristão: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, sede misericordiosos como vosso Pai Celestial é misericordioso. Jesus é a luz, vocês também são a luz do mundo. Por quê? Porque o cristão voltou a ter os atributos comunicáveis de Deus a partir do momento que o amor de Deus e todas as demais virtudes, ali de Gálatas 5:22, foram derramados em seu coração. Amém? Assim nós concluímos que a generosidade bíblica está fundamentada no princípio da mordomia. Isso significa que devemos ser bons administradores do que temos recebido do Senhor pela sua bondade, inclusive auxiliando os pobres em suas necessidades. Quando Jó perdeu tudo, ele se conformou dizendo no capítulo 1, versículo 21 do seu livro, né? Nu saí do ventre e nu tornarei para lá. No sentido de não trazer e nem levar nada desta vida, né? Ser apenas mordomo de tudo que ele tinha. E com esse discernimento, o Jó glorificou a Deus mesmo na perda, né? E Deus honrou a atitude de Jó, concedendo a ele tudo em dobro, né? Paulo também reforça essa ideia na primeira carta a Timóteo, né? Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Irmãos, só pensando dessa forma, que é uma realidade, né? Que nós vamos abrir o nosso coração e estender mais a mão ao aflito e necessitado, conforme Salomão disse nesse livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 20. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais essa lição. Se Deus nos permitir, na próxima semana nós estaremos de volta para juntos meditarmos na lição de número 7, que vai destacar os provérbios de Salomão como a arte de viver com sabedoria. Tenham ótimos estudos, Deus abençoe a todos e até a próxima.